Olá, futuros servidores do município de Óbidos, no estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será classificado, nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga o quê? Amém. Vamos aqui rumo à sua aprovação, trabalhando a lei número 3.173 de 98. Essa lei trata do quê? Trata justamente aí do plano de cargos e carreiras da administração direta do Poder Executivo do município de Óbidos, tá? Lembrando que você pode me seguir nas minhas redes sociais. Eu dou dicas no meu Instagram, na lista de transmissão gratuita de dicas do meu Instagram. Basta do meu WhatsApp. Basta você clicar aqui no link abaixo aí do WhatsApp, você fará parte desses servidores que receberão essas dicas gratuitas. Também você pode me seguir no Instagram. O link está aqui embaixo, basta você clicar também, você me segue por lá. Lá eu dou todas as informações de maratonas, de materiais que estão disponíveis e, não menos importante, o meu site. Você clica aqui, vai direto no meu site, lá você já compra materiais para o seu concurso, questões de RJU, regime jurídico único e também sobre essa legislação. Lembrando que aqui no meu canal do YouTube já postei dicas aí de regime jurídico único. Não perca a oportunidade de me seguir nas redes sociais, adquirir os materiais para auxiliar na sua aprovação e na sua classificação. Sem mais delongas, vamos aqui trabalhar essa lei. Artigo 1º diz que o plano de cargos e carreiras da administração direta do Poder Executivo do município de Óbidos. Para aí que eu já tenho informações importantes para você. Qual, professor? Estou falando do plano de cargos e carreiras, preste atenção, hein? Da administração direta do Poder Executivo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que esse plano de cargos e carreiras é para a administração direta, tá? Muita atenção. Você estudou comigo lá na dica sobre regime jurídico único, que, por exemplo, o regime jurídico único, ele se aplica aos servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Falamos isso na dica de RJU. Se você ainda não assistiu, assista aqui no próprio site. Agora, veja bem, essa legislação ela trata somente da administração direta e de qual poder? Do Poder Executivo. De qual poder? Do Poder Executivo. Então, o examinador pode querer lhe enganar. O examinador pode falar, a Lei 3.173/98 se aplica tanto à administração direta e indireta. Mentira do cão, só a direta. Só a direta. Se aplica aos poderes executivo e legislativo. Não. Se aplica ao poder executivo. Se aplica ao poder o quê? Executivo. Fechou o raciocínio? Continua o primeiro, destinado a organizar os cargos, carreiras e funções. Então, está aqui o objetivo desse plano de cargos e carreiras. Lógico, né? Qual é? É organizar os cargos, carreiras e funções e fundamentado nos princípios de desenvolvimento profissional e da avaliação de desempenho, passa a obedecer a estrutura definida nesta lei. Fechou o raciocínio? Então, é muito importante aqui, o examinador já pode querer aí enganar na hora da prova. Vamos para o artigo 2º. Artigo 2º diz, coloque aí, hein? Questão sonhada, QS, no artigo 2º, este é forte para cair. Diz assim, o plano instituído por esta lei é composto, marque, pelo quadro geral de cargos e carreiras, assim, subdividido. Opa, isso é interessante, hein? Vamos aqui pontuar esse tópico aqui que eu acredito que é forte para cair na sua prova. Olha só, o que ele diz aqui? Ó? Ele fala que o plano instituído por essa lei é composto do quadro geral de cargos e carreiras. Opa, vamos então conhecer esse quadro, olha só, quadro geral de quê, professor? Quadro geral de cargos e carreiras. Vamos conhecer esse quadro geral de cargos e carreiras. O que é que nós temos aqui de peculiaridade nesse quadro geral de cargos e carreiras? Olha só, temos aqui quadro, ou aqui, tá? Vamos aqui colocar só a letrinha aqui, quadro
de cargos, presta atenção, de quê? De provimento efetivo, tá? Aqui nós temos o quadro de cargo de provimento o quê? Efetivo. Falou em provimento efetivo, lembre, é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? E ainda, vamos lá, inciso 2 do artigo 2º, quadro, tá? De cargos de quê? De provimento em comissão. Quando fala cargo de provimento em comissão, nós sabemos, né, que é aquele demissíveis a qualquer momento, é aquele chamado de livre nomeação e livre exoneração. E ainda nós temos o quadro de funções gratificadas, tá? Quadro de quê? Quadro de funções gratificadas. Lembre que as funções gratificadas também são ocupadas exclusivamente por servidores efetivos. Fechou o raciocínio? De repente, essa é uma questão da prova, tá? A banca aí querendo confundir você sobre esse tema quadro geral de cargos e carreiras. Então, falou de quadro geral de cargos e carreiras, nós temos o que mesmo? O quadro de cargo de provimento efetivo, ou seja, aqueles aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Temos também o quadro de, professor, de cargos de provimento em comissão, e nós temos também o quadro de quê? O quadro aí referente de funções gratificadas, tá? O artigo 3º diz que o sistema de classificação e estruturação dos cargos baseia-se nos conceitos de cargo, carreira e grupo ocupacional, tá? Cargo, carreira e grupo ocupacional. Muito bem, tranquilos. Artigo 4º, coloque questão sonhada nesse artigo 4º, na minha opinião, humilde opinião também, forte candidato para cair na sua prova. Por quê, professor? Porque geralmente quando tem questões de plano de carreira, é muito recorrente, escuta o que eu estou lhe falando, é muito recorrente o examinador pedir conceitos. Conceitos é um tema, na verdade, recorrente quando se trata de questões relacionadas a plano de carreira, tá? Cargos e carreiras. E aí esse artigo 4º, ele traz aí conceitos importantes. Você observa que ele tem vários incisos aí. Ah, professor, eu tenho que fazer a leitura de todos esses incisos? Com certeza, tá? É importante você fazer a leitura de todos os incisos. Vamos fazer a leitura aqui de alguns? Olha só, primeiro inciso, vamos ver o artigo 4º. Para efeito desta lei, são adotadas as seguintes definições. Cola em mim. Escuta o que eu estou lhe falando. Você tem que decorar esses conceitos, porque conceito é forte candidato para cair na sua prova quando se trata de tema, questões sobre o plano de carreira, tá? Inciso 1, cargo. O que é cargo? Eu sempre brinco com meus alunos, mas isso é muito bom para entender, que cargo é como se fosse, quando você estudou biologia, né? Lembra? O conjunto de células forma os tecidos, conjunto de tecido forma os órgãos, conjunto de órgão forma o sistema e o conjunto de sistema forma o indivíduo. Pois é, o cargo é como se fosse uma célula. Lembra que o conjunto de célula forma os órgãos? Como se fosse uma célula, tá? E aí, por exemplo, quando tem uma célula do coração, tem responsabilidades e atribuições à célula do coração. A célula lá do fígado tem as suas atribuições, suas responsabilidades, né? E aí, o cargo é o conjunto de quê? É como se fosse uma célula. O conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades entregues, cometidos ao funcionário criado por lei, tá? Então, isso é interessante a gente pontuar isso aqui. Falou em cargo, olha só. Falou em cargo, o que é que nós temos que entender sobre o conceito cargo? Lembra, conjunto de atribuições, dever e responsabilidade. Olha o macete aqui. Quando você ocupar um cargo, você vai dar tudo de você. Eita, professor, sim, dá tudo de você para que você venha honrar com esse cargo. Como assim, professor, vai dar tudo de mim? Olha, falou em cargo, você vai dar tudo de você para ser o melhor servidor. O que é dar, professor? Deveres, tá? Então, o cargo está referente ao quê? É um conjunto de deveres, conjunto de atribuições e o conjunto de quê? De responsabilidades, tá?
Então, o raciocínio é esse. Falou em cargo público, o que você tem que entender? Tem que entender que você vai dar tudo aquilo que for importante aí da sua força de vontade, porque você vai assumir um conjunto de deveres, um conjunto de atribuições e um conjunto de responsabilidades entregues a um funcionário criado por lei. Lembrando também que é interessante que esse cargo é criado por lei, tá? O examinador vai querer falar, é criado por decreto, mentira do cão. Criado por portaria, mentira do cão. É criado por lei. Falou em cargo, é criado por lei. Fechou o raciocínio? Muito bem. Uma outra coisa importante, inciso 2. Esse cargo ele tem denominação própria, número certo e vencimento específico. Opa, isso é importante. O cargo tem o quê? Denominação própria, olha só. O cargo tem denominação própria. Fechou, hein? Denominação própria. O que mais, professor? Professor, estou recordando, se você já assistiu minha aula de RJU, que isso aqui tem a mesma coisa lá no RJU. Tranquilo, então é só um flashback, um recap para você, tá? Tem o quê? Número certo. O cargo tem o que mais, professor? Número certo, tá? Número certo. E também nós temos o que aí? Temos aí vencimento específico. Cuidado, não é remuneração, é vencimento. Ah, professor, mas isso está parecido o filme Dark. Estou voltando no passado. Não é parecido o filme Dark, é um recap. Recap, você está só revendo aquilo que você, né, havia visto lá no RJU, tá bom? Olha só, por enquanto, vamos parando nessa dica aqui, mas logo mais teremos mais dicas. E não esqueça, aqui no meu link, aqui embaixo, tem o link do WhatsApp, para você fazer parte de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Tem também o link do Instagram, para você clicar e me seguir no Instagram. E também para você adquirir materiais, aí tem um link do site. Perfeito? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você futuro servidor do município de Óbidos, no estado do Pará. Um abraço e até o nosso próximo encontro.